Na pessoa da colega Leonora Horn-Schneider, presidente da BBTur Nacional, esta confraria do turismo, desejo cumprimentar todas as confreiras e confrades pela realização desse evento, estendendo também às autoridades presentes. Meus colegas, viver, construir, comemorar é fruir, é ser de seu tempo, é estar no seu momento histórico, ajudar a criação social no seu século, sentir a comunhão de ideias novas. Este é o primeiro pensamento que me ocorre na abertura deste evento de nossa associação, nesta sempre encantadora Natal no Rio Grande do Norte. O assunto que me foi solicitado no Fórum da BBTur Nacional é pesquisas em redes de turismo. Por mais elementar que pareça, um questionamento se faz necessário. O que são redes? O termo rede é usado para definir uma estrutura que tem um padrão característico, permitindo a existência e o desenvolvimento de múltiplos tipos de redes. Como exemplos de redes, podemos citar as várias de energia, de infraestrutura, técnicas de comunicação, transportes, como as TICs, entre outras. É uma primeira acepção cujo caráter abrangente permite, inclusive, produzir análises de cunho econômico e social a respeito de redes. No que diz respeito às relações entre empresas e entre estas e os consumidores. Um observador mais atento perceberá que essas redes funcionam efetivamente em escalas macroeconômicas, na definição de produtos, de produção especialmente segmentada, de distribuição e partilha de mercados entre empresas transnacionais. São redes pragmáticas e percebe-se que até elas procuram acordos, alianças, interconexões e fusões. As pessoas cada vez mais diferenciadas profissionalmente são individualmente integradas, sem que elas tomem conhecimento disso, em múltiplas teias de relações sociais, que funcionam sob distâncias mais ou menos amplas. Os organizadores e responsáveis por cada uma dessas redes, isto é, aqueles que detêm os poderes administrativos e financeiros, têm uma ideia precisa de sua extensão e de sua configuração. Um estudo poderá distinguir a influência exercida em âmbito local, regional, nacional, levando em consideração as posições de seus concorrentes. Vale lembrar que é preciso entender o conceito de rede, principalmente quando se fala em mercado. É importante distinguir o paradigma da rede, tanto quanto a do mercado, e também das hierarquias que se apresentam. Nos modos de redes de alocação de recursos, as transações não ocorrem nem por meio de trocas pontuais, nem por assentimentos administrativos, mas por meio de redes de indivíduos ou instituições engajadas em ações recíprocas, preferenciais, mutuamente apoiadas. Como funciona no turismo? Aí lembramos do e-tourism e da sua gestão estratégica,
que se inicia fortemente neste século. A utilização das TICs, tecnologias de informação e comunicação, no turismo, está generalizada, sendo a informação fundamental para as operações do cotidiano e para a gestão estratégica das organizações. Poucos setores de atividade dependem de tantos parceiros para a estreita colaboração no fornecimento de seus produtos, e poucas outras cadeias de valor são tão elaboradas como a do turismo. Turismo é uma atividade de informação rigorosamente intensiva. Em poucas outras áreas de atividade, a produção, geração dos resultados, o processamento, a aplicação e comunicação são tão importantes para a operação do cotidiano, como é para o setor de viagens e turismo. As ferramentas de transmissão de informação e comunicação são indispensáveis para o marketing turístico. Os produtos turísticos são quase que exclusivamente dependentes de representações e de descrições e as oportunidades ao nível da multimídia oferecidas pela internet. Permitem que as organizações de destinos turísticos em todo o mundo utilizem as mídias emergentes com o objetivo de aumentar a consciência acerca de seus produtos e também facilitar as transações. O e-tourism integra 3 disciplinas distintas, respectivamente a gestão, os sistemas de informação e o turismo, viagens, alojamento e restauração. Em termos táticos, inclui o e-commerce e aplica as TICs para maximizar a eficiência e a eficácia das organizações do turismo. Desta forma, o conceito do e-tourism inclui todas as funções de negócios, e-commerce, e-marketing, e-finance, e-accounting e HRM, o e-procurement, o RD e o Production, bem como o e-strategy, ou e-planning, ou o e-management, para todos os setores da indústria, da empresa, incluindo o setor de turismo, as viagens, o transporte, o lazer, o alojamento, os intermediários e as organizações do setor público, privado e do terceiro setor. Os efeitos multiplicadores da globalização no e-tourism. A globalização acelerou o processo de difusão de novos produtos, equipamentos e instalações a uma escala sem precedentes, sendo que os valores de compra baseiam-se atualmente na ânsia de atingir padrões de moda e mimetismo das elites. O turismo, como setor transversal, é intersetorial, é afetado de forma abrangente e total por essa nova multiplicidade da oferta e pela recorrente especialização em várias formas de sua dilatada segmentação de mercado, como, por exemplo, o turismo cultural, que refere-se à influência de turistas a destinos que oferecem como atrativo essencial o legado histórico do homem em distintas épocas, representando a partir do patrimônio e do acervo cultural, preservado ou encontrado nas ruínas, nos monumentos e nas obras de arte. São aspectos que sempre estiveram contidos nos roteiros e pacotes turísticos, mas que durante muito tempo interessou a poucas pessoas.
O impacto das TICs no turismo. Equívocos do passado que se refletem no presente. Pressuposto básico das relações em rede, as partes são mutuamente, caracterizam-se e são mutuamente dependentes de recursos controlados por outro, que há ganhos a serem obtidos por um conjunto de recursos, nas formas de alocação desses recursos em rede. As unidades individuais não existem por elas mesmas, mas em relações a outras unidades, necessitando e exigindo consideráveis esforços para se estabelecer e se sustentar. E habilidades de ambos os partidários para se adaptarem às circunstâncias cambiantes. Conforme as redes evoluem, podem tornar-se mais economicamente acessível, exercendo voz do que êxito. Benefícios e fardos começam a ser partilhados. Complementaridade e acomodação são pedras fundamentais da exitosa produção em redes, base para o correto entendimento do conceito de clusters de turismo. A teoria de clusters tem definido o aproveitamento das concentrações emergentes de empresas, como marco e estímulo ao desenvolvimento econômico sustentável de regiões com configurações de cooperação produtiva. Em geral, a maioria das teorias econômicas do passado trataram de aspectos específicos dos conglomerados industriais, os clusters. A teoria dos clusters apresenta uma grande variação e são muito particulares em cada ambiente em que se estruturam. Não há regras, cada aglomerado produz sua própria característica, sua própria troca de informações com o mercado, e para gerar externalidades positivas é necessário investimento em infraestrutura, recursos humanos e tecnologia. Os aglomerados são formados tanto nos setores tradicionais como nos de alta tecnologia, nos de fabricação e nos de serviços. Os de serviços abrem uma forte oportunidade para a constituição de clusters de turismo, admitindo, neste caso, que os aglomerados são típicos de natureza. Isto indica que uma região pode abrigar um aglomerado dominante, mas, ao mesmo tempo, pode conter vários pequenos e outros aglomerados, dependendo das atividades que o caracterizam. Os clusters, por inspirarem-se e abalizarem-se no associativismo, constituem-se em ambientes promissores para o desenvolvimento sustentável. Os aglomerados influenciam tanto na produtividade como na maior capacidade de competição. Os arranjos produtivos, seja na conectividade que compõe as redes, malhas ou nós, percebidas de forma empírica, seja no traçado das vias de transportes e na rapidez das comunicações que eles alcançaram, estabelecem as redes territoriais de interdependências dos atrativos que agregam um cluster. As constituições do cluster contribuem para a redução de custos operacionais e de transações entre as empresas, diminuindo os riscos, aproveitando e potencializando as sinergias para a produção, comercialização e distribuição dos produtos e serviços,
compartilhando, assim, informações técnicas, produtivas e mercadológicas, disseminando inovações. Porém, para obter esse resultado, dependerá da atuação conjunta e articulada de todos os atores dentro da cadeia produtiva, criando vantagem comparativa e competitiva. O arranjo produtivo no sistema de turismo resulta de um marketing competitivo, que deve promover com eficácia a integração dos clusters em microclusters, dos mercados e segmentos de uma combinação de forças competitivas que afetam e das oportunidades competitivas de mercados em cada cluster. Essas oportunidades variam dependendo do potencial e diferencial turístico de cada cluster, e que possivelmente irá provocar nesse território o desenvolvimento pelas iniciativas de um planejamento espacial. O cluster de turismo poderá ser a forma de maior êxito de planejamento territorial e organização empresarial na atualidade, para os países em desenvolvimento. Pode revelar-se num eficiente instrumento de articulação na integração e interação de um modelo de gestão de destinos turístico em suas modalidades de planejamento e promoção, comercialização, desenvolvimento e cooperação entre os agentes políticos, sociais, econômicos e culturais de uma determinada região. Por essa razão, precisa de um plano estratégico de turismo, que crie uma estrutura de gestão em que a participação de segmentos empresariais e organizações sociais permitam atingir compromissos permanentes entre a iniciativa privada, o setor público, por meio de instrumentos que conduzam para a gestão compartilhada, a participação mútua em custos, definição de programas e produtos de promoção turística que superem os modos tradicionais de fazê-la, a elaboração e promoção de produtos que conjuguem sua oferta com sua própria rentabilização. As fronteiras de um cluster de turismo devem abranger todas as empresas do setor e instituições com fortes elos verticais, horizontais ou institucionais, ampliando a capacidade de gerar resultados e na concentração geográfica setorial de empresas e instituições vinculadas à cadeia produtiva da atividade. Ao longo dos meus estudos e publicações, tenho definido o cluster de turismo como um conjunto de atrativos com destacado diferencial turístico, concentrado num espaço geográfico contínuo ou descontínuo, dotado de equipamento, instalações e serviços de qualidade, eficiência coletiva, coesão social e política, articulação da cadeia produtiva, cultura associativa, com excelência gerencial em rede de empresas que possam gerar vantagens estratégicas, comparativas e competitivas. O território consiste em um dos elementos determinantes do cluster de turismo, aliado ao mercado, à sociedade e à estrutura pública ou privada, as políticas públicas. Cada um destes se relacionam entre si, gerando novos elementos de constituição e fundamentação do cluster, bem como o surgimento de novos serviços nos mercados. Enfim, todo um desenvolvimento social. Os conceitos contemporâneos de território
ao abrangerem relações de poder que vão além da geopolítica dos Estados nacionais, bem como a estruturação das próprias redes e as relações sociais projetadas no espaço, norteiam a definição da área dos clusters. Já o conceito de rede aplicado às relações sociais é relativamente novo. Talvez por isso a clareza ou a explicitação desejada não alcance a medida das expectativas. As territorialidades e conexões, ou redes, são resultadas pela verificação da interatividade da economia, nas mais amplas relações e na atividade turística, assim como na observação da identificação dos movimentos das migrações, da flutuação das populações e das zonas contínuas de um cluster. Cabe ressaltar que as redes estabelecidas pela sociedade na formação de malhas que sustentam a conceituação do território, com as diversas formas de cooperação, dependências, interconexões provocadas pela dinâmica dos clusters, irão justificar os agrupamentos territoriais imbuídos da historicidade regional, associados à interação política, ambiental e econômica, que resultam num complexo relacionamento entre as bases estruturais e suas subjetividades próprias de cada povo. Este enfoque libera, em grande parte, o estudo da comunidade, de seus vínculos espaciais e normativos. Ele torna possível a descoberta de comunidades formadas sobre redes e que não se prendem nem a um bairro particular, nem a sentimentos de solidariedade. O mesmo raciocínio pode ser aplicado a uma determinada região e aos municípios que a integram. No entanto, seria desconhecer gravemente a realidade geográfica ou negligenciar a verdadeira personalidade peculiar de cada cidade. A inserção geográfica da cidade em sua região repercute na maneira pela qual ela cumpre o seu papel com relação a esta última capacidade que falamos. A ideia é trabalhar com pesquisa continuada, a fim de construir a cidadania consciente e atuante para uma sociedade empoderada e mais justa, democrática e conhecedora de seus deveres e direitos. A proposta assume uma mobilização social que enfrenta de forma organizada os problemas sociais, econômicos, culturais e ambientais. Tais problemas devem ser confrontados de forma única por uma sociedade que não se afaste de sua realidade local e regional. Alguns métodos indiretos podem contribuir significativamente para o estudo de redes urbanas regionais, desde que repousem sobre critérios de estrutura, vale dizer, sobre consequências que decorram da própria natureza das redes. Lembrando-se sempre de François Perrault, as regiões podem ser caracterizadas como região polarizada, região homogênea e região plano, adotando ainda um critério de polaridade ou de nodalidade. As regiões são definidas como áreas de influência polarizadas por uma capital ou lugar cultural.
As características que distinguem uma região são sua abertura econômica e sua integração com um espaço de maior amplitude e de caráter transnacional ou transregional. Como exemplo, vamos lembrar de Foz do Iguaçu, que integra os países Brasil, Argentina e Paraguai. Observa-se aí a tríplice fronteira, tendo como principal atrator o Parque Nacional do Iguaçu, com as cataratas, no qual se agregam o grande reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu e o centro de livre comércio das cidades já conurbadas de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguaçu. Então, o espaço pode ser definido a partir de um conjunto de dados econômicos localizados, sendo que tais localizações podem ser dispersas, considerando que são as características e a natureza das relações de interdependência que emprestam unidade ao espaço. Esses aspectos têm forte repercussão sobre as atividades econômicas em geral e sobre o turismo em particular, influenciando e determinando um dinamismo cada vez mais intenso dessa atividade em todo o mundo, haja vista o incremento na mobilidade das pessoas. Já a região precisa ser definida de uma forma mais restrita, não em função de fatores relacionados à dimensão, mas referidos às razões de contiguidade, ou seja, os elementos que compõem uma região que devem localizar-se de forma contígua. O planejamento integrado não dispensa a análise e as unidades regionais, que deverão ter operacionalidade, a qual irá depender de estruturas não muito diferenciadas. Assim, aos critérios de homogeneidade, região formal, a polarização, região funcional, junta-se o critério de planejamento, de política ou de programação. Por isso, pode-se dizer que o espaço polarizado é um conjunto de unidades ou de polos econômicos que mantém como polo de ordem imediatamente superior mais trocas e ligações do que outros polos da mesma ordem. O planejamento visa transformações qualitativas, o controle da evolução do processo socioeconômico. É hoje verdade evidente que as cidades consideradas nas suas funções terciárias como centros de atividades de serviço não são organismos independentes e isolados um dos outros. O espaço não se recorta em zonas simples e autônomas, comandadas por um centro urbano dotado de todos os equipamentos necessários à vida dessa porção de espaço. Segundo sua natureza, os serviços se localizam em diversas cidades maiores ou menores, e cada ponto do espaço depende de um ou outros pontos dos centros de acordo com o serviço que deva recorrer. A unidade real de organização pois, constituída pelo conjunto dos centros necessários para fornecer a totalidade dos serviços reclamados pelas atividades econômicas e pela própria vida da população. Cada uma dessas últimas, por outro lado, detém certa gama de serviços mais correntes. A região que divide, então, desse ponto de vista, em diversas
porções de espaço que correspondem às zonas de influência de seus centros urbanos secundários. Pode-se propor chamar de rede urbana a organização dos centros urbanos e de suas zonas de influência no interior de uma região controlada por um centro regional. E de arcabouço urbano a organização desses centros regionais no interior do espaço comandado pela capital nacional. A diferenciação dos centros de uma rede, portanto, desse ponto de vista, é feito em níveis de vida dos respectivos habitantes. A diferenciação dos centros de uma rede depende dos centros secundários principais e dos centros secundários com respeito aos centros principais, que se deve simplesmente à ausência de certos serviços que obriga as pequenas cidades. Então, essa diferenciação dos centros de uma rede deve sempre ser feita em níveis de serviços definidos pelos diversos graus de raridade que ocorrem. Quando tem necessidades desses serviços, a recorrer à cidade grande mais próxima. As questões relativas aos nós de redes estabelecidas pelas atividades turísticas começam a ser delineadas pelas políticas públicas nacionais. Aí, então, vamos nos lembrar e ressaltar o PNMT, que foi o primeiro Programa Nacional de Municipalização de Turismo, 1994-2002, que apresentava o processo de descentralização de turismo. Programa esse recomendado pela Organização Mundial de Turismo. Passando os recursos financeiros aos municípios, que se fizeram turísticos e que vieram a contribuir com modesta formação de algumas regiões turísticas nacionais, configurados para o processo de clusterização. Programa que, embora inicialmente bem estruturado, de acordo com as recomendações da OMT, não atingiu seus objetivos e teve comprometida a sua execução por não ter implementado um instrumento eficiente para proceder com o inventário turístico nacional. Somente as regiões que mostraram mobilização para o desenvolvimento conseguirão se beneficiar com as oportunidades existentes, bem como se destacar como destinações competitivas. Se, por um lado, o Ministério do Turismo apresenta, na atualidade, uma estrutura institucional correta e apta a planejar e promover o espaço turístico nacional, com diretrizes norteadoras e estruturantes do processo de regionalização do turismo, por outro, os estados e municípios ainda enfrentam enormes e intransponíveis obstáculos e dificuldades para entender, aplicar, operacionalizar e dar continuidade em seus limites político-territoriais às diretrizes prescritas e aplicáveis em suas respectivas conjunturas. Como exemplo, dá-se o macroprograma Plano Nacional de Turismo, PNT, ou seja, 2007-2010, com o Programa de Regionalização do Turismo, do Ministério de Turismo, que desenvolveu um amplo estudo de estruturação de roteiros turísticos intermunicipais nas regiões turísticas brasileiras, com base nos princípios de cooperação, integração e sustentabilidade ambiental, econômica, sociocultural e político-institucional.
envolvendo 337 regiões turísticas, números atuais, 2.713 municípios de todas as unidades da federação, com ainda as 137 APAs e os 17 parques nacionais. O Ministério do Turismo, por meio de suas secretarias nacionais de infraestrutura turística, de atração de investimentos, parcerias e concessões e de desenvolvimento e competitividade do turismo, tem se empenhado em estreitar relações com vistas à orientação, discussão e implementação desses novos paradigmas, inclusive com a ação interveniente e orientadora do Fornatur, Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais do Turismo, que vem atuando com o mesmo objetivo. A essa instância política coube a interlocução junto às secretarias estaduais de turismo e demais instituições oficiais públicas dos estados, em nível local e regional, disseminação, orientação e instrumentalização do programa de regionalização de turismo. Destaca-se, igualmente, a imperiosa necessidade da capacitação técnica dos agentes institucionais vinculados a serviços nos órgãos estaduais e municipais de turismo. Entretanto, apesar de todo esse esforço conjunto, a história, infelizmente, mais uma vez está se repetindo, e há mais de 30 anos. O que temos assistido com muita frequência são cenários de roteirização regionalizadas, produzida pela lógica do mercado, ao invés de regionalização sustentável do turismo, inspirada no modelo de desenvolvimento local, este sim, o alvo e a meta do Estado e do município por meio do Ministério de Turismo. A ponta ou seja, os municípios ainda não entenderam os postulados e abrangência do Programa Nacional de Regionalização do Turismo, que já completou 19 anos sem ser efetivamente executado em sua plenitude. Das formas de flexibilidade organizacional na experiência internacional, duas caracterizam-se por conexões entre empresas. Modelo de redes de produção multidirecionais, posto em prática por empresas de pequeno e médio porte, o modelo de licenciamento e subcontratação de bens e serviços sob o controle de uma grande empresa. E esses dois modelos organizacionais que desempenharam destacado papel no crescimento econômico de vários países, nas duas últimas décadas, ainda podem ser ajustados às características do mercado global, exercer caráter decisivo no desenvolvimento sustentável das regiões produtivas. Portanto, eu creio que o desempenho de uma determinada rede dependerá de dois de seus atributos fundamentais: conectividade, ou seja, a capacidade estrutural de facilitar a comunicação sem ruídos entre seus componentes, coerência, isto é, interesses compartilhados entre os objetivos da rede e de seus componentes. A empresa em rede surgiu no período de formação da nova economia e parece estar se consolidando. Contudo, é intelectualmente mais satisfatório entender que essa atuação em rede parece estar de acordo com as características da economia informacional. Ou seja, as organizações bem-sucedidas são aquelas capazes de gerar conhecimento e processar informações,
com eficiência, adaptar-se à geometria variável da economia global, ser flexível o suficiente para transformar seus meios tão rapidamente quanto mudam os objetivos sobre o impacto da célere transformação cultural, tecnológica e institucional. E inovar, já que a inovação torna-se a principal arma competitiva. Nesse sentido, a empresa em rede concretiza a cultura da economia informacional global, transforma sinais em commodities, processando conhecimento. Pesquisas em redes de turismo. É fundamental, ao se pesquisar turismo, não esquecer nunca que o tema é um fenômeno transversal, intersetorial, inter e transdisciplinar, a nos exigir uma visão holística de seu sistema. Tal qual um sistema aberto, o turismo está em contínua simbiose com três perpendiculares à base de um tripé sociopolítico, a econômica, a adjacências naturais. Portanto, o turismo está sujeito a vetores, permanentemente a vetores de transformações de diferentes fontes. Importantes desenvolvimentos recentes são, por exemplo, a demanda de tendência conduzidas por novos padrões de família, a consolidação empresarial e corporativas, devido às inovações tecnológicas, notadamente as plataformas digitais de fornecimento de transportes, hospedagens e serviços. Por outro lado, o perfil de gerenciamento das evoluções é desafiado para interdependência sistemática. Como modelo, podemos tomar a direção confronto aos níveis de empresas, via de regra também entre a política e a razão política. Cabe aqui ainda um comentário importantíssimo e atual sobre os observatórios de turismo. Para que se tenha um observatório, sua vinculação ideal, pelas características e, sobretudo, técnicas, seria de decisão de uma universidade. Não somente parte da instituição, mas principalmente da perspectiva da multi, inter e transdisciplinaridade de seus diversos cursos superiores e programa de pós-graduação, estrito sensu, que asseguraria a transversalidade e a intersetorialidade das pesquisas que são requeridas para a visão holística do turismo. Claro que a isso se complementaria com o envolvimento do setor público, das entidades empresariais e do terceiro setor. Claro que também, e corolariamente, a neutralidade política e comercial da coordenação do processo, a criação de metodologias embasadas em métodos reconhecidos em pesquisas científicas. Sistemas projetados visando integração progressiva, investimento financeiro na fase pré-operacional dos sistemas, capacitação de atores para o uso dos sistemas e realização de uma gestão baseada no conhecimento. Garantia de sigilo dos participantes, continuidade das ações, disponibilidade de pessoal capacitado para atuação com pesquisa em turismo. Observatórios apoiam a melhoria das políticas públicas e a governança mediante a agregação de maior via de pesquisa e ação. Um processo permanente de coleta de dados e informação
informações, armazenamento, organização, disponibilização de dados para aprovar tomada de decisões pelos atores no âmbito do turismo e da gestão turística, o espaço geográfico que acontece o turismo, os diferentes atores implicados na produção turística, reconhecendo e envolvendo todos os atores, a partir de diferentes territorializações. As diferentes perspectivas de evolução desse sistema territorial, composto por um conjunto de atores que compartilham um mesmo espaço a partir de diferentes territorializações. Diferenças de entendimentos, falta de coordenação, baixa sinergia, sobreposições de ações, conflitos entre iniciativas, integração e georreferenciamento de estudos sobre a região, estruturação e sistema de coleta de dados sobre o perfil da demanda. Concluindo, eu gostaria de lembrar que nós somos o que mudamos, principalmente quando mudamos o que somos. Muito obrigado a todos.